Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que é cristã e sabe que a Bíblia fala que temos de fazer boas obras. Mas o problema é que por ser casada e ficar em casa o tempo todo cuidando do lar e de seu filho, não sobra tempo para sair às ruas e distribuir folhetos evangelísticos, como é exigido na igreja onde você congrega. Segundo você, nas pregações ali, fala-se muito em não se acomodar e em se fazer boas obras. Estaria Deus descontente por você ficar em casa o tempo todo? Esses dias eu escutei no som do carro uma pregação muito edificante em inglês de um irmão chamado Douglas Buchanan, que está congregado ao nome do Senhor nos Estados Unidos. O título da mensagem dele era Descendentes Espirituais. Eu acredito que tem tudo a ver com a sua dificuldade. O mundo religioso tem uma agenda que nem sempre é a agenda de Deus. E quando algum pastor ordena a seus fiéis que abandonem as suas responsabilidades para com a família, para saírem às ruas evangelizando, é preciso ser astuto e avaliar qual é realmente o interesse dele. Onde é que está o interesse dele? Na maioria das vezes você vai descobrir que ele não está realmente interessado na salvação das pessoas. Ele está interessado sim em aumentar a receita da sua igreja, com mais dízimos, ofertas e outras contribuições e novos membros. Muito do que se faz no mundo religioso hoje visa números, porque como diz até aquele trocadilho de humor, né? Templo é dinheiro. Essa passagem que eu vou ler agora tem tudo a ver com o assunto. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus 13, versículo 7. Essa tradução é melhor que a outra que diz, lembrai-vos de vossos pastores. Porque a palavra pastor teve o seu significado tão adulterado pela existência hoje de um clero nas igrejas, que alguém pode achar que esteja falando daquele homem no púlpito. Guias mostra melhor a que está se referindo. O trem tem seus guias, chamados trilhos, para evitar que a composição corra por terreno comum. A rua tem suas guias, chamadas de meio-fio, para determinar onde termina a rua e começa a calçada. E também onde a água deve correr, a enxurrada deve correr. Nós cristãos temos nossos guias que nos pregaram a palavra de Deus, isto é, nos mostraram onde estavam os trilhos para que não levássemos uma vida descarrilhada em direção à perdição. Uma outra tradução diz, atentando para a sua maneira de viver. Mas isso também nos dá um entendimento limitado do que está sendo dito ali. Eu prefiro a versão que diz, considerando atentamente o fim da sua vida, ou então até uma outra que diz assim, observem bem o resultado da vida que tiveram. Isso quer dizer que não é apenas o começo e meio da vida de alguém que deve nos impressionar, mas principalmente o fim, os resultados de uma vida de fé. Mas mesmo assim, se nós nos concentrarmos na imitação da maneira de proceder de alguém que terminou sua vida com um bom testemunho, nós vamos estar perdendo de vista o motor dessa passagem, que é a origem de tudo. O motor é a fé. Imitai a fé que tiveram. Então, voltando àquilo que eu disse, do áudio que eu escutei, o pregador naquela gravação dizia na sua mensagem sobre o poder da fé de alguém que consegue contaminar dezenas, centenas ou milhares de pessoas, como se causasse uma enorme epidemia do bem. Não se trata necessariamente da maneira de agir de alguém, que pode até servir de exemplo para seguirmos e tudo mais, mas principalmente da fé contaminante. A exortação é para imitarmos a fé que tiveram. Quando ocorre uma epidemia, os cientistas correm contra o tempo para detectar duas coisas. O paciente zero, que é aquele que deu origem ao surto, e o vetor, que é o ser vivo que é capaz de transmitir o agente infectante de maneira ativa ou passiva. Pode ser um mosquito, uma pessoa, um animal. É dessa epidemia que o autor de Hebreus está falando. A fé de um paciente zero pode contaminar muitos, como aconteceu com Timóteo, que foi contaminado pela fé primeira de sua avó e depois de sua mãe. Passagem assim. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti.
Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1:5 e 3:14 a 15. Na mensagem, o pregador contou, a mensagem que eu estava ouvindo no carro, o pregador contou que estava de viagem e parou em uma cidade só para procurar o cemitério e a sepultura de um homem que ele nunca conheceu pessoalmente, mas de quem só tinha ouvido falar. Não foi uma tarefa fácil, porque o cemitério era enorme. O homem tinha morrido no século XIX, ainda jovem e solteiro. Porém, no seu curto espaço de vida, a sua fé foi o vírus causador de uma epidemia do bem que disparou toda uma sequência de eventos que levaram muitos a crer em Cristo, começando com a sua noiva, com quem ele nem mesmo teve tempo de se casar, porque ele morreu cedo, jovem. Mas antes de morrer, ele pediu ao seu melhor amigo que se casasse com ela, que cuidasse dela. Então a pregação dessa mensagem seguia dizendo que naquele salão onde todos estavam, onde o pregador, o Douglas, estava pregando, havia alguns que eram descendentes espirituais da fé daquele homem e talvez nem soubessem. E havia muitos outros que não estavam ali ou que já tinham partido para estar com o Senhor. O foco da mensagem, então, estava em mostrar o quão poderosa pode ser a fé de alguém, por menor que tenha sido a sua atuação visível nas ruas ou nos púlpitos, ao ponto de possibilitar toda uma geração de salvos. A maioria dos salvos não se converte em grandes concentrações e cruzadas evangelísticas, não, embora nesses eventos possam acontecer muitas conversões. A maioria das conversões ocorre em lugares e situações longe das vistas públicas, dos olhares públicos, em lugares como a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, lá de Atos 8:26. Filipe era um que estava sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, como fala Pedro em 1 Pedro 3,15. E só quando nós estivermos na presença do Senhor é que iremos descobrir quantos do norte da África, para onde o eunuco retornava, foram contaminados pela fé do eunuco que tinha sido contaminado pela fé de Filipe. Na passagem, o pregador deu também o exemplo de Abigail e de como aquela mulher sábia e fiel a Deus impediu que Davi obedecesse seus instintos carnais de vingança e cometesse uma loucura. Abigail o ajudou a ter uma melhor perspectiva do que estava acontecendo e a esperar que Deus resolvesse uma situação que de outra forma não teria solução. A fé de Abigail arrefeceu a ira de Davi. Eu falei algo sobre isso numa pregação do Evangelho de título Delação Super Premiada. Procure na web, Delação Super Premiada, Mário Persona, onde eu falo da fé de Abigail. Bom, o exemplo que mais chamou a atenção nesse áudio que eu estava ouvindo no carro foi o de Boaz. Afinal, quem teria contaminado Boaz com uma fé genuína e cheia de graça, como essa fé da avó e da mãe de Timóteo? Quem teria sido responsável em contaminar Boaz? Boaz casou-se com a moabita Ruth, após Ruth ter ficado viúva do seu primeiro marido e ter permanecido com a sua sogra Noemi, quando a sua sogra retornou para Israel depois de um período de esperanças frustradas na terra de Moabe. A história toda você pode encontrar nos capítulos 2 até o capítulo 4 do livro de Ruth. Mas Ruth e sua sogra, Noemi, foram morar em Belém. Depois que voltaram de Moabe, foram morar em Belém. E para saciar a fome, para matar a fome, Ruth passou a colher cereais nos campos de Boaz, que era parente do falecido marido de Noemi. Em Israel, não era considerado roubo alguém entrar no campo de outro e colher alimento com as mãos. Isso permitia até que as pessoas viajassem numa época quando não existiam restaurantes na beira da estrada. Em Deuteronômio 23, 24 e 25 diz: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Então esse tipo de obter alimento era permitido. E era isso que Ruth fazia para prover alimento para si mesma e para sua sogra. E aí Boaz agiu com ela em extrema graça
não apenas ordenando os seus ceifadores que facilitassem para ela obter uma quantidade maior de cereais, mas também decidindo casar-se com ela. Isso pode parecer pouca coisa, né? Mas o que tem Boaz casar-se com Ruth? Lembre-se de que Ruth era moabita, um povo amaldiçoado por Deus. E agir assim com graça para com o inimigo do povo de Israel não era necessariamente algo muito comum. É que nem hoje um israelense querer se casar com uma palestina, lá no meio daquela confusão toda. Mas Ruth havia sido contaminada pela mesma fé e graça que habitavam no coração de sua sogra Noemi. E por isso que ela não quis nem ficar em Boaz, ela quis ir com a sua sogra Noemi para Israel, de volta para Israel. E o mesmo acontecia com Boaz, que era um homem rico, poderoso, que todavia tinha uma fé simples e cheia de graça. Que herdou de quem? De quem Boaz herdou essa fé que o levava a casar-se com uma mulher que não era exatamente uma pessoa pura para ele se casar? De quem ele herdou essa fé? Somente pessoas que foram impactadas com graça sabem como agir em graça para com outras pessoas, ainda que sejam como Ruth, de um povo amaldiçoado por Deus. Afinal, humanamente falando, Boaz não tinha nada de que se orgulhar do seu passado. Porque a sua mãe, sabe quem era sua mãe? Era Raabe, a ex-meretriz que você encontra lá em Jericó, quando os israelenses cruzaram o Rio Jordão para entrar na terra prometida, e depois caíram as muralhas de Jericó, e tinha uma meretriz em Jericó que ajudou os espias de Israel a não serem mortos. Raabe era mãe de Boaz, a ex-meretriz. Boaz aprendeu a fé de Raabe, aprendeu a graça de Raabe. E da linhagem gerada pela união de Boaz e Ruth, sabe quem iria nascer alguns séculos mais tarde? Jesus, o Salvador do mundo. Deus age em graça por meio da fé de pessoas que entenderam realmente o que é graça e são capazes de desfrutar dessa graça e dessa fé e contaminar a outros com a sua fé. Não são os fariseus legalistas, orgulhosos e intransigentes que Deus usa como vetores dessa fé salvífica, mas pessoas de fé, alcançadas por graça. E você é uma delas. Bem aí, onde você está fazendo o importante trabalho que Lloyd e Eunice fizeram com o pequeno Timóteo aí na sua casa, ajudando, ensinando o seu filho, cuidando do seu filho. É aí. Muitas mulheres fizeram coisas em suas vidas e carreiras que acharam ser mais importantes do que ficar em casa cuidando dos filhos, mas nenhuma teve o nome registrado para sempre nas páginas das Escrituras. A avó e a mãe de Timóteo tiveram. Por isso, continue contaminando o seu filho com essa sua fé no recato do seu lar. E não dê ouvidos àqueles que querem dizer a você que isso é pouco, que deveria estar nas ruas evangelizando. Para o olhar humano, a fé que habitou primeiramente em Lloyd e também em Eunice poderia parecer desprezível. Essas duas ficaram em casa só ensinando Timóteo, por que não saíram para trabalhar fora? Mas foi graças à fé dessas duas mulheres que nós temos Timóteo e temos duas das mais encorajadoras e instrutivas cartas de Paulo. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.